Olá, meus amigos. Estamos começando mais um pós-planejamento. Faremos um resumo dessa última semana. Café. Estou gravando aqui no quiosque. Tá bastante frio e o som vai ficar um pouco... Sabe aqueles ambientes com pouco móvel? Aqui não tem tanta coisa. Mas um lugar legal, a gente reúne aqui a família para poder assar uma carne de vez em quando. Então, acho que é um local legal para a gente conversar. Eu vou minimizar aqui o conteúdo de gravação e tentar continuar sem ficar olhando para ele, né? Porque a tela é pequenininha. A última vez que a gente conversou foi no jogo antes do jogo do Internacional com o Bolívar, jogo de ida. Eu vou tentar passar rapidamente aqui nesses jogos. O Internacional fez um gol cedo com o Ener Valencia. Foi um gol muito importante, porque deu ao Inter a condição de se defender, e como o Inter não quis jogar no contra-ataque, foi um jogo onde eu evitei trabalhar o mercado de gols no final. Tá? Quem me acompanhou no Telegram viu que foi um jogo onde eu escolhi evitar trabalhar o over limite. Além desse jogo do Inter, a gente teve um jogo do Corinthians com o Estudiantes, o Corinthians fez um gol cedo com o Gil, eu também abdiquei, foi um jogo muito truncado. Tá? No dia 23... tivemos Libertadores. O Palmeiras deu um baile no Deportivo Pereira. Foi um jogo bem tranquilo de trabalhar aqui. Um Leia pior equipe em campo no Deportivo ou um Beck Palmeiras. Foi muito tranquilo mesmo de trabalhar essa posição. Não critico quem fechou a posição depois do primeiro gol do pênalti do Veiga, tá? Porque tem metodologia que obriga você a fechar. Tem gente que valida método desse jeito. Mas também não critico quem manteve a posição. Eu particularmente mantive o Lei Deportivo Pereira e consegui pegar os 3 gols e levei essa posição até o final, tá? Botafogo, Defensa e Justiça, eu consegui pegar esse gol do Botafogo aqui, do Gabriel Pires, aos 56. Foi aqui que eu peguei esse gol? Não sei se eu peguei o do Gabriel Pires ou se eu peguei o do Defensa. Acho que eu peguei o do Defensa e Justiça. Ou não? Não, acho que foi do Gabriel Pires mesmo. Foi do Gabriel Pires mesmo. Foi um jogo muito aberto. Não foi um jogo bom para match odds. O Botafogo permitiu muito ao Defensa. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo no dia 30 e daqui a pouco o Botafogo vai fazer o jogo da volta na Argentina contra o Defensa. Jogo difícil, hein? Jogo bem difícil. Eu acredito que o Botafogo possa se complicar. Além disso, 0-0 Boca e Racing. Acho que foi isso nessa quarta, né? Na quinta-feira, na Sul-Americana, o São Paulo tomou um amasso da LDU. Um amasso. O único problema desse jogo foi o gol cedo da LDU. Né? E aqui a gente até chegou a comentar no BDM que eu falei que a cotação da LDU você poderia ter esperado um pouquinho para construir a tua leitura e que talvez a LDU demorasse um pouco, né? Que o gol não ia sair tão cedo e acabou saindo, infelizmente. A gente vai conversar sobre o jogo do Arsenal e você vai ver que o mercado dá e o mercado toma, porque a expectativa era trabalhar contra o São Paulo nesse jogo, mas não deu tempo de trabalhar contra o São Paulo, porque, pelo menos antes do primeiro gol, porque não deu tempo de construir uma leitura. Ao mesmo tempo que você fica frustrado quando isso acontece, você também fica aliviado quando você estava com uma expectativa de trabalhar contra uma equipe e essa equipe faz o gol cedo, né? Que é o que aconteceu em Fulham e Arsenal, a gente vai falar disso. O jogo de São Paulo deu para trabalhar contra o São Paulo mesmo depois do primeiro gol da LDU. São Paulo praticamente não fez nada no primeiro tempo, a LDU engoliu o São Paulo. No segundo tempo a LDU perdeu um pouco do fôlego e esse gol do São Paulo pode ajudar muito a equipe tricolor a se classificar. O jogo do Olímpia contra o Fluminense, quem me acompanhou no Telegram viu que eu optei por trabalhar no mercado de gols no segundo tempo, mas eu esperei o Fluminense abrir uma vantagem, mas eu esperava um Olímpia um pouco mais agressivo depois de tomar o segundo gol. Não foi isso que eu vi. Não sei se foi uma chamada de atenção, uma puxada de orelha do treinador. O Olímpia chegou a se expor, mas depois ele recuou o bloco novamente. Eu acho que o Olímpia sentiu que se fosse para cima, ou a comissão técnica sentiu que se fosse para cima, tomaria o terceiro gol e aí já teria a chance quase zero de se classificar.
Por isso o Olímpia recuou de novo e nesse recuo eu não voltei para minha... Aliás, eu não abri a minha posição que eu queria no over limite, tá? O que mais que teve aqui na quinta? Teve aquela emaranhado de jogos da Europa League, né? Na sexta-feira, um jogo bem tranquilo de trabalhar entre Chelsea e Luton. Não peguei o primeiro gol do Chelsea. Acho que era passível de ser pego. Mas eu trabalhei o mercado de gols por aqui. O Luton dando muito espaço para o Chelsea. Eu cheguei até a comentar no Telegram. Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês. Foi no dia 25. Eu cheguei a comentar o seguinte, ó. Com a desvantagem no placar e chegando à sua segunda derrota seguida na competição, o Luton começa a tomar um comportamento mais agressivo para cima do Chelsea. Isso vai permitindo ao Chelsea uma maior facilidade para criar situações de perigo. Se o Chelsea ampliar, é provável que essa exposição do Luton seja ainda maior. Vale ficar de olho em gols por aqui. E foi o que aconteceu. O Chelsea fez o segundo gol e logo em seguida fez o terceiro. Esse Luton eu estou achando que vai ser um saquinho de pancada nessa competição, hein? Pode ser que não. Leipzig e Stuttgart também foi um jogo bem tranquilo para trabalhar mercado de gols. Mesmo o Stuttgart saindo na frente, o Stuttgart não parou. Deixa eu ver o que eu comentei desse jogo aqui. Deixa eu ver se eu fiz algum comentário, né? Não me lembro de ter feito algum comentário no Telegram. Mas foi um jogo bem tranquilo também para leitura. O Stuttgart, mesmo na frente do placar, não parou de contra-atacar e foi para cima. Tenho visto alguns jogos do francês e muita gente já tem comentado comigo que os jogos do campeonato francês estão com uma pegada mais aberta e as cotações estão bem altas. Então vale a pena a gente ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar mercado de gols aqui na França, porque não é um mercado tão esmagado e pode ser uma situação interessante para ficar de olho em gols, tá? Principalmente jogos do Mônaco, do Marseille e do Nantes, que é bem agressivo. No sábado, dia 26, vamos lá. Vamos primeiro lá embaixo na Bundesliga 2. Tivemos aqui uma goleada do Hertha Berlim para cima do Furt, a primeira vitória do Hertha Berlim na competição com goleada. Foi um jogo muito tranquilo de trabalhar e vou confessar uma coisa para vocês. Trabalhei no Match Odds. É muito raro de acontecer isso na Bundes 2, mas foi uma leitura muito tranquila de lei ao Furt, tá? Mercado ainda ressabiado por conta das derrotas do Hertha no início, mas trabalhei lei ao Furt com uma stake reduzida, obviamente, mas também trabalhei o mercado de gols. Foi muito tranquilo, principalmente no primeiro tempo. Segundo em tempo, então, nem se fala, porque o Furt resolveu ir para cima, dá para ver o gráfico azul aqui. E aí, ó, olha as bolinhas do Hertha aparecendo em situações onde o Furt era melhor, né? Ou seja, era um contra-ataque muito, muito nítido do Hertha Berlim. Deixa eu ver se teve outra situação aqui. O Hamburgo jogou com Hannover. Eu não lembro se eu me expus nesse jogo. Eu acho que não. Eu acho que eu trabalhei aqui, ó. Fortuna e Elversberg. Trabalhei mercado de gols por aqui. Mais um jogo onde o Elversberg não conseguiu vencer, mas que deu padrão para trabalhar. Sigo fazendo elogios a essa equipe, mas não sigo abraçado a ela. Tá? É uma equipe que vai te fornecer oportunidade, mas não pense só no Match Odds nessa equipe por aqui. Eu não lembro se foi nesse jogo do Hamburgo que eu me decepcionei. Não, acho que eu só trabalhei mesmo o jogo do Elversberg e o jogo do Hertha. Estou lendo aqui no Telegram. Foi isso mesmo. Aí teve mais um jogo à tarde? Não, aí foi Bundesliga 1, né? Então vamos para a primeira divisão da Alemanha. Tá aqui, ó. Acho que foi o melhor jogo do dia para quem trabalha recuperação de resultado. Uma virada acachapante do Hoffenheim para cima do Heidenheim. O Heidenheim chegou a perder um pênalti, abriu 2-0 e tomou 3-2. Muito parecido com o Elversberg, o comentário que eu vou fazer aqui. Uma equipe do Heidenheim que subiu campeão para a primeira divisão, mas que não consegue ter maturidade para manter a vantagem no placar. Vale a pena ficar de olho nisso nos próximos jogos, tá? União Berlim, mais uma vitória, mesmo com um jogador a menos. União Berlim ficou com um jogador a menos quando estava 1-0. Tomou um empate, mesmo assim ainda conseguiu fazer 3 gols. Destaque para o Gozins. Não foi um jogo de superioridade do União Berlim na bola rolando. Foi um jogo onde o União Berlim utilizou da bola aérea para poder punir o adversário. Então era um jogo muito difícil de match odds, tá? E para gols também, porque os gols acabaram saindo no
de bola aérea, ou seja, não foi um padrão muito claro de leitura. Evitamos a pegadinha aqui do Bochum com o Dortmund. Lembra que eu comentei com vocês que o Bochum costuma complicar a vida do Dortmund. O Dortmund não jogou nada, mais uma partida abaixo do Dortmund por aqui. O Bochum poderia ter vencido esse jogo, viu? Cuidado mesmo. Esse jogo aqui me tirou do sério. Como perdeu o gol Gladbach e Leverkusen? Teve 2 jogos, ou 3 jogos esse final de semana em gols que, olha, só tendo paciência, viu? Porque a quantidade de gol perdido foi absurdo. Às vezes a gente entra num jogos ruins, numas posições assim, contestáveis, e o gol sai assim, ó, sem muito esforço, o goleiro abre as pernas, chuta para dentro do gol. Agora, tem uns jogos abertos que você sabe que a leitura tá boa, que o preço tá bom, que tá na hora de entrar e que os caras perdem uns gols que eu vou te falar. E aí você tem que ser Buda, né, como a gente fala. Se você ficar com o emocional ali a flor da pele, você acaba fazendo besteira. Esse foi um jogo que me tirou do sério. Eu lembro que, eu não sei se eu estava exposto no 3,5, faltava mais um gol por aqui. Eu lembro que eu fiquei fribetado nesse jogo. Mas mesmo assim, cara, foi muito gol perdido. Muito gol perdido mesmo. Ó, mudou o layout aqui do SofaScore. Ó, mudou o layout. Beleza. Eu acho que esse foi um. O outro foi esse aqui, ó. Puta, esse aqui também foi. Esse aqui foi para machucar o trader honesto, viu? Como perdeu o gol o time do Freiburg. Impressionante. Olha isso. Ó, meus cachorros. O Freiburg criou 2,42 de gol esperado e o Bremen criou 1,06. O jogo terminou 1-0. Eu lembro que eu estava no over 2,5, se eu não me engano. Como perdeu o gol essas duas equipes também. Mais um jogo ali para tirar o trader honesto, o apostador honesto do sério. Foi um jogo assim, doloroso de aceitar o resultado. Mas nessa daí que você tem que ser, como eu falei, Buda. Trabalhei o jogo do PSG no finalzinho, consegui pegar esses 2 gols no final aqui. Ó. Acho que foi uma entrada ruim da minha parte. Eu entrei no over à frente lá por volta dos 60 minutos e achei que seria uma posição mais fácil de manejar, e não foi. Os gols saíram lá no finalzinho, aos 90 e aos 95. Não que eu esteja reclamando do lucro, tá? Jamais. É porque eu achei que seria uma posição mais fácil. O PSG, depois que ele abriu 2-0, e aqui pode ter sido talvez o último jogo do Mbappé, né? Parece que o Mbappé, tudo indica que ele está indo para o Real Madrid, não sei. Mas o PSG com muita firula, passezinho de entre linhas, aí toca de calcanhar, cruzamento, ninguém queria chutar. Enfim, acho que foi uma entrada ruim, não porque demorou a sair não, mas porque eu esperava um time mais incisivo da equipe do PSG. Na Itália, mais um vexame da Roma. A Roma pega o Milan agora no meio da semana, no final de semana, né, na sexta-feira. O Milan, falando nisso, deu um cacete no Torino, foi bem tranquilo de trabalhar. Eu peguei esse último gol aqui do Milan, de pênalti. O Torino se expondo e dando espaço. Monza e Empoli também foi um excelente jogo para gol, muito bom. Tá? Se eu não me engano, eu fiquei fribetado aqui, mas foi um jogo muito aberto mesmo. Que mais? Na Premier League aqui, ó, a situação que eu comentei com vocês. Esse era um jogo com expectativa de trabalhar a favor do Arsenal, certo? Só que eu demoro um pouco para construir o meu padrão de superioridade. Ainda bem, olha só. O Arsenal tomou um gol com 1 minuto de jogo. Se eu entro pré-live aqui, aí é aquela situação da LDU, né? O mercado dá, o mercado toma. Se eu entro pré-live, eu teria tomado esse gol do Andreas Pereira, uma falha do Bukayo Saka, depois o Bukayo Saka marcou de escanteio. O Arsenal fez o segundo gol, ficou com um homem a mais e conseguiu tomar um empate no final. Isso é para quem gosta de trabalhar a favor do favorito, 1,05, quando o time não está jogando nada. Aí você pensa assim, 5% de graça, vou pegar. Meu filho, se você não usar a leitura de jogo aqui, essa coisa de, não preciso bater a meta do dia. Quem gosta daquele negócio de meta do dia? Puta merda, como tinha isso na comunidade antigamente. O que você acha de meta do dia? Que é uma merda. Porque você olha para uma cotação de 1,05 do favorito ganhando, você pensa, opa, vou fazer 5%. Coitado, isso aí é furada. Mesma coisa aconteceu no United com o Forest, né? O Ione marcou o primeiro gol ali aos 2 minutos. Depois o Bolle marcou aos 4 e aí o United buscou a virada. Também com homem a menos.
Aliás, também comia mais, mas dessa vez o United conseguiu vencer, diferente do Arsenal, né? Que mais? Jogo do West Ham com o Brighton, jogo bom para trabalhar gols, mas o West Ham muito letal nos contra-ataques. O Brighton vinha já oferecendo oportunidade para gols, é um bom time para ficar de olho nisso, mas o West Ham, com esses toques rápidos, o West Ham deu pouquíssimos toques na bola. A porcentagem de posse, 22% de posse do West Ham, 3 gols marcados. Jogo bom, tá? Jogo bom para se ver. Não vou nem comentar do Campeonato Brasileiro, foi horrível. Não trabalhei nada, nem no Corinthians, nem no Goiás. Acho que aqui no Goiás até tinha leitura, né? Pelo que o pessoal falou. Mas um jogo do Inter com o Flamengo foi horroroso. Horroroso mesmo. Dia 27, domingo. Vamos lá embaixo falar de Bundesliga 2. Eu peguei alguma coisa em Nuremberg? Acho que esse pênalti aqui, acho que eu peguei no over limite, esse pênalti do Nuremberg. Jogo do São Paulo com o Magdeburg, eu trabalhei o over lá à frente aqui, foi mais um jogo daqueles que você tem que ser Buda, muito gol perdido, mas foi uma boa posição, foi um bom preço, não fico triste, teve várias oportunidades de perigo. E esse jogo do Kaosu com o Braunschweig também, fiquei fribetado na posição, é aquele tipo de jogo que a gente não consegue explicar como que não teve mais gol, né? O time do Braunschweig com um homem a menos desde os 37, o Kaosu tendo muito contra-ataque, não matou o jogo, impressionante. Aqui é outro jogo também que eu gostei da minha posição, do preço que eu peguei, muita chance de perigo, porém nada de gol depois da minha free bet, né? Paciência, a gente tem que passar por isso também, não adianta. Tem que ver se a qualidade da posição foi boa. O que mais? Bayern de Munique e Augsburg, aqui uma cotação do Bayern extremamente esmagada. Foi um jogo onde eu trabalhei 2 gols no segundo tempo. Até cheguei a comentar aqui no jogo do Bayern. Cadê no Telegram? Bayern de Munique e Augsburg. Com toda essa exposição do Augsburg, o Bayern chega ao ataque com um número enorme de jogadores. Se o Bayern não tirar o pé, vai acabar goleando esse jogo. Vejo espaço para pelo menos 2 gols nesse segundo tempo. Fui buscar e consegui encontrar. E realmente saiu só 2 gols no segundo tempo. Um gol do Kane, o 3-0, e um gol do Augsburg de 3-1. Mais e Frankfurt foi um jogo onde eu trabalhei, acho que eu trabalhei o over 2,5 aqui. Eu trabalhei o over à frente no segundo tempo, fiquei em prejuízo. Não foi uma posição tão boa, tá? Poderia ter sido melhor. É aquele tipo de situação, a gente tem que rever se de fato foi bom, se não foi, não foi. Eu esperava mais, teve um gol no final aqui, uma jogada individual do ponta esquerda, do Ebimbe, que cedeu aqui o Omar, mas acho que foi uma posição contestável, tá bom? Lecce Fiorentina foi um jogo muito bom para trabalhar gols no segundo tempo. O Lecce buscou uma recuperação de resultado por aqui. Juventus e Bolonha, precisamos falar de Juventus, né? Eu elogiei pra cacete a Juventus, falei para vocês que eu estava confiando, talvez, criando uma expectativa muito boa nesse time da Juventus, porque eu vi um massacre muito grande para cima do Bolonha, do Bolonha não, para cima da Udinese, mas foi amor de verão, tá? Passou rápido. Não teve nada disso, o Bolonha teve muito mais perto da vitória aqui, a Juventus abusando dos cruzamentos para a área, sinceramente não gostei nada. Mais um péssimo jogo da Lazio, a Lazio que perdeu o primeiro jogo de virada para o Lecce, e agora perde para o Genoa dentro de casa. Difícil confiar nessa Lazio, hein? Não sei se foi só a saída do Milinkovic-Savic, não. Eu acho que a Lazio está caindo de produção de verdade, tá? Napoli e Sassuolo, aqui foi um padrão bacana para trabalhar. Eu trabalhei no over à frente, tive esse gol aqui do Di Lorenzo aos 64, fribetei minha posição, mas faltou mais um gol. E fiquei muito chateado porque o Raspadori não deixou o Vitor Osimhen bater o segundo pênalti. Isso já ia me deixar em lucro, porque eu tinha entrado aos 50 e blau aqui no over à frente. Logo em seguida peguei um penal, ou seja, era só fribetar e esperar o terceiro gol, mas ele perdeu. Paciência, tem que ser Buda. Esse final de semana, para quem trabalhou gols, só o budismo para salvar. Newcastle e Liverpool não trabalhei. City e Sheffield deu para ficar boa parte do primeiro tempo em Back City, tá? Back City. Foi um padrão bem claro de superioridade, mas um City mais ou menos melindroso, com preguiça. Fechei minha posição depois do pênalti perdido pelo Haaland. Paciência, né? Não adianta. A bola não vai entrar sempre
e estava com um prejuízo bem pequenininho, não tem problema nenhum, faz parte do meu método, eu não levo essa posição para o segundo tempo. Aí no segundo tempo o Haaland resolveu marcar. Campeonato Brasileiro, deixa eu lembrar o que eu fiz. Trabalhei over no jogo do Botafogo, busquei 2 gols no segundo tempo, foi uma posição bem tranquila, o Bahia com muita exposição tomando contra-ataque. Eu acho que foi a única coisa que eu fiz. Acho que foi a única coisa que eu fiz no Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu mandei no Telegram. Botafogo e Bahia, exatamente. Ó, cada vez com linhas defensivas mais altas, o Bahia partiu para cima do Botafogo depois de sofrer o primeiro gol. Vale ficar atento a mais gols por aqui. Eu me posicionei no over 2,5. E eu esqueci de comentar esse jogo aqui, ó, da Espanha. Cadê? Aqui. Também foi um jogo muito bom para gols, virada da virada, né? O Barcelona começou fazendo 2-0, tomou o 3-2 e virou para 4-3. Jogo também muito bom para gols nos últimos minutos. Não consegui fazer o jogo do Cruzeiro, não fiz o jogo do Palmeiras, não fiz o jogo do Fortaleza. Aqui eu já estava descansando. Foi um final de semana muito cansativo. Cheguei a trabalhar no sábado 11h30, domingo também muito tempo. E sábado foi uma trocação de dinheiro danada. É difícil, né? Quando você passa o sábado inteiro trocando dinheiro com o mercado. Você não consegue extrair valor, mas enfim, melhor do que sair em prejuízo. Mesmo que tivesse saído em prejuízo, faz parte. Não posso querer recuperar ou inventar moda, né? No dia 28, Cagliari e Inter, posição super tranquila. Eu me posicionei depois do primeiro gol da Inter em Lei Cagliari e fiquei praticamente... Não vou dizer o jogo todo, mas fiquei boa parte do jogo. Não consegui dar tanta atenção para o Porto como eu gostaria. Porto começou perdendo no segundo tempo e virou o jogo no final. Não fiz nada nesse jogo. Na Arábia Saudita, vitória do Al Hilal, vitória do Al Ittihad. Também não fiz nada por aqui. Deixa eu me lembrar aqui no Telegram o que mais que eu fiz. Aí foi aqui na terça-feira, né? Com o Bolívar Internacional. No jogo do Bolívar eu consegui pegar na tampa esse gol aqui do Valência, entrei no over à frente, free-betei minha posição, faltava um golzinho, o pênalti para o Bolívar veio, mas o Rony Fernandes teve o seu pênalti defendido pelo Rocher, goleiro do Inter, muito bom. Paciência, né? Jogo dos Estudiantes com o Corinthians, entrei no over limite aqui, esperei, eu até comentei no Telegram, né? Eu comentei... No mercado de gols já não foi tão proveitoso, porque eu tinha trabalhado a favor Assim que o Estudiantes fez o primeiro gol, eu entrei a favor do Estudiantes, consegui pegar a descida da odd, foi muito tranquilo, o Estudiantes deu um cacete no Corinthians. Meus amigos, a expectativa é de um empate a nulo dos Estudiantes aqui que se cumpriu, mas eu não fiz nada pré-live. Entrei no over limite, esperei o preço melhorar, mas depois a minha exposição não teve nenhuma chance de perigo, ou seja, esse é o tipo de posição onde você tem o cenário antes te indicando, o preço que você esperou te indicando, só que depois que você entra não sai nada de perigo. Aí você tem que pensar, foi uma posição, uma exposição ruim? Foi. A exposição, o tempo que eu fiquei exposto, pelo risco que eu corri de perder uma stake de over, em cima do risco produzido pelos jogadores, né? Ou seja, das chances produzidas pelos jogadores, foi horrível. Porque foi uma exposição sem nenhum lance de perigo. Porém, o que me levou a entrar estava correto. Eu prefiro entrar em jogo como esse, onde o Corinthians já estava contra-atacando, o Estudiantes estava botando bola na trave pra caramba, do que entrar em jogo onde não tem finalização, tem muito mais talvez espaço ali entre linhas, mas está um pouco truncado, um jogo mais ou menos renhido ali, 0-0. E entrar numa posição do nada, ter uma chance de perigo só e ser gol, beleza. Eu acho essa posição mais contestável. Eu prefiro esse tipo de jogo aqui. Esse tipo de jogo eu prefiro. Tá, o Corinthians teve muito espaço para contra-ataque, depois que eu entrei ele não aproveitou nenhum. O Estudiantes teve muita finalização, mas depois que eu entrei ele não conseguiu criar muito perigo. Então a exposição foi horrível, mas o que me fez entrar no mercado, eu fiquei tranquilo. Eu acho que eu entraria de novo. Tá? Inclusive, o Estudiantes sabia que se não tivesse matado o jogo no tempo normal, nos pênaltis contra o Cássio, a situação fica muito difíchil. E hoje, dia 30, tivemos a vitória do Mamelodi Sundowns, eu não consegui acompanhar. O Chelsea venceu o Wimbledon, né? O Everton venceu o Doncaster. O que mais? O Burnley venceu o Forest.
finalmente uma vitória, né, do Burnley, mas não era na Premier League ainda. Tem MLS daqui a pouco, tem Botafogo já daqui a 9 minutos. E é isso. Prometo para vocês que semana que vem nós vamos ter 2 pós-planejamentos. Essa semana ficou muito grande mesmo. Mas é porque tá muito corrido aqui no sítio, tem que sair para buscar material, tá chovendo pra caramba aqui, aí tem que usar carro com 4x4, senão você não consegue sair do lugar. Olha, morar no sítio é bom, eu aconselho para todo mundo, mas vocês têm que ter vontade, porque na época de chuva, que a gente chama a época das águas, rapaz, é difícil. E tá começando a época das águas agora, né? Começando devagarzinho, ainda estamos na seca, mas tem umas chuvas aqui no final de agosto que deixa a estrada complicada. Vou ficando por aqui, ó. Já é sinal pra gente terminar. Agora eu vou fazer o jogo do Botafogo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um grande abraço e fica com Deus.